Esse podcast é um oferecimento de Cadê a Peça, sua plataforma online de compras de autopeças. Acesse cadeapeça.com.br e faça o seu cadastro. Olá, esse é o Alguma Pergunta, podcast da Novo Meio, empresa que edita o Novo Varejo e produz os conteúdos das plataformas digitais de comunicação e relacionamento Aftermarket Automotivo. Muitos têm sido os questionamentos dos gestores do mercado de reposição sobre as questões tributárias, sempre um tema de grande repercussão no setor, especialmente agora, no momento em que faltam recursos às empresas. E para responder a alguns desses questionamentos, estamos recebendo o professor, economista e ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, autor da PEC 293 da reforma tributária. Professor, é um grande prazer recebê-lo em nosso podcast. Eu gostaria, inicialmente, de ouvir a sua avaliação a respeito dos encaminhamentos dados pelo governo federal quanto às demandas tributárias das empresas nesse momento tão crítico para toda a sociedade brasileira. O senhor entende que aquilo que o governo fez para ajudar as empresas foi suficiente? O governo tem trabalhado bem nessa área da pessoa física, melhor ainda, né? Já conseguiu pagar para 50 milhões de pessoas físicas, né, o auxílio pandemia. Agora já está começando o segundo pagamento, já pagou 44 milhões de pessoas. Quanto às pessoas jurídicas, empresas, micro, pequenas, médias, grandes empresas, está mais demorado para chegar aos benefícios dos recursos alocados pelo Ministério da Economia e pelo governo federal, porque ele tem que passar por um processo bancário, né? E exatamente sabemos que banco é bom para ganhar o seu dinheiro, mas na hora dele fazer o empréstimo, né, ou fazer alguma concessão, é muito difícil. Então, as medidas estão sendo implementadas. Uma das medidas é a postergação do pagamento dos impostos relativos aos meses da pandemia. Cada mês de abril, mês de maio. Isso ajuda bastante as empresas, mas não resolve o problema, porque ele é apenas temporário e paliativo. Depois ainda fica a dívida para frente. Pois é, nesse sentido dos pagamentos postergados, nós conversamos com o presidente do Sindipeças, o Dan Yosp, recentemente, e ele até considerou esses diferimentos favoráveis. No entanto, ele entende que seria o ideal para o setor da indústria uma isenção nesse período de calamidade para que o setor não carregasse esse ônus nos meses subsequentes ao retorno. O senhor entende que falar de isenção é possível e seria uma medida positiva? Olha, é o ideal, mas na prática, na legislação brasileira, teria que haver uma mudança, uma permissão legal, né? Que o fisco federal, estadual e municipal, ele não tem prerrogativa para isso, teria que fazer na forma da lei e ainda teria problema de responsabilidade fiscal. Eu acho que a postergação e depois aí postergar mais seria o mais correto a ser feito nesse momento, né, seletivamente, né? Tem setores da economia que continuam indo bem, né? Ou seja, menos ruim do que os outros. E tem setores que foram mais afetados. Então não tem como fazer uma régua única, né, para todos os casos. No setor de autopeças, sim, continua vendendo bem, movimentando bem, mas o setor de carros não, né? O setor de mercado vai bem, mas os outros setores, lojistas, etc., não vão bem, né? Uma questão crítica para o setor de autopeças é a substituição tributária. Existe uma demanda para que essa sistemática termine. O senhor entende que o Brasil ainda precisa da substituição tributária e existe uma perspectiva real de revê-la? Só na reforma tributária, a PEC 110 resolve isso. A PEC 110 do Senado, que está prontinha para ser votada no Senado da República, que é do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, relatado pelo Roberto Rocha, que é inspirada na nossa proposta da Câmara de Deputados, ela acaba com a necessidade de substituição tributária e de todas as outras invenções, né, do fisco federal, dos estados e municípios.
deveria cobrar exatamente aquilo que você vendeu e tributa no ato da sua compra, não mais no ato da sua venda. E com isso você elimina 90% da burocracia e do desembolso das empresas. Diante do processo de recessão que se encaminha aí, parece inevitável, né? O senhor acredita que vai haver necessidade de alguma ação do governo no sentido de elevar a carga tributária? Não há possibilidade, né? O Brasil, embora não seja o maior arrecadador de impostos do mundo, é o 24º, com 33% do PIB em média. Então tem 23 países que têm carga tributária maior que o Brasil, mas há um problema grave no Brasil. Para arrecadar 33% do PIB, nós temos praticamente quase 43% de carga tributária nas costas dos produtos, dos bens e serviços, né, que são consumidos pela população brasileira. Esses valores eles ficam no meio do caminho com renúncias fiscais, sonegação explícita, sonegação do pagamento do tributo, planejamento fiscal e custos burocráticos, né? Então você tem qualquer tentativa de aumentar a carga tributária antes da crise já era impossível, né? Aí você teria a curva de Laffer, se você aumentar a carga, torna-se inelástico. Pior agora. Então não há a menor possibilidade, né, prática, né, de você propor e fazer aumento de carga tributária. Momento de crise é momento de consertar, né, os estragos, pôr dinheiro no mercado. E esse é o momento exato do Estado brasileiro. O Estado existe para as grandes, né, não só para a educação, saúde, segurança e justiça e defesa nacional, que são o papel clássico do Estado, né, em qualquer país do mundo, mas principalmente para o enfrentamento de, né, momentos graves, de pandemias, de calamidades, né, terremotos, guerras. E o Estado brasileiro tem condição de atender com emissão de títulos, né, na quantidade necessária e, se for o caso, emitir moedas até que a crise vá embora e volte a economia a funcionar e crescer para voltar a gerar emprego, renda e riqueza. E, novamente, tributos, né? Nos últimos dias, a gente tem visto alguns segmentos do governo começarem a defender novamente a retomada dos debates legislativos acerca das reformas que seriam necessárias para o momento da retomada, para facilitar essa retomada. Com relação à reforma tributária, em que pé está a tramitação e quais são as reais perspectivas de retomada e aprovação das propostas na sua visão? Você tem hoje duas grandes propostas, uma na Câmara. Aliás, na Câmara tem duas, a 293, que está dormitando na mesa da Câmara dos Deputados, e tem a PEC 45, que está tramitando normalmente ainda, que tem como presidente da comissão o deputado Hildo Rocha e o relator o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o líder do governo no Congresso. E tem a PEC 110, no Senado da República, de autoria do presidente do Senado, relatada pelo Roberto Rocha, e que, fruto do entendimento do presidente do Senado, da Câmara e do ministro Guedes, ministro da Economia, foi criada uma comissão mista da Câmara e do Senado, 25 deputados, 25 senadores, para analisarem preponderantemente essas duas propostas, para tentar fazer a compatibilidade das duas propostas. Eu, como sou um especialista na área, vejo com muito bons olhos. É muito simples fazer a adaptação das duas propostas, porque tudo que a 45 está propondo está contido na 110, e a 110 é mais abrangente, porque ela foi feita na Câmara e no Senado, com centenas de palestras e mais de 700 reuniões técnicas. Então ela é muito mais abrangente e muito mais contemporânea e muito mais moderna, porque ela tem uma simplificação radical dos números de impostos. Ficaríamos com um imposto único na base de consumo e um imposto único na base de renda. E manteríamos os atuais impostos patrimoniais. Ficaria muito simples, cobrança tecnológica 5.0 no modelo Abu Dhabi,
nós estamos disseminando uma cobrança online, instantânea, no ato de compra e venda, né, acabando com a burocracia, né, com totalmente esse custo de 70 bilhões por ano que custa a burocracia, e a justiça fiscal social dá para diminuir, né, a regressividade da carga tributária que incide mais sobre os mais pobres e menos sobre os mais ricos. Isso nós temos também dentro da PEC 110 uma progressividade, uma diminuição radical da tributação sobre as famílias mais pobres, aumentando o poder de consumo, diminuindo o custo de produção das empresas, aumentando a concorrência das empresas e até para melhorar o salário dos trabalhadores e funcionários das empresas brasileiras. Então, isso tudo está dentro do contexto do que nós estamos trabalhando, né, hoje. E a comissão mista está pronta, tão logo acabe a pandemia, né, agosto, se Deus quiser, já com reuniões presenciais, essa comissão em 30 a 60 dias vai ter condição de votar e colocar no plenário da Câmara e do Senado, e até o final do ano está aprovado, e em janeiro começar a implementar, né, um novo sistema tributário brasileiro, que será um dos 10 mais modernos do mundo. Ele é hoje o 100º ou 84º pior sistema tributário do mundo. É isso que nós temos pela frente. O senhor acredita que o ambiente político que nós estamos vivendo, até com acenos a crises institucionais por parte até do próprio presidente, pode prejudicar, ainda que o governo esteja nesse momento tentando construir uma base na Câmara, no Congresso, enfim? O que o senhor poderia dizer sobre esse ambiente político e o impacto nessas discussões? Primeiro, nós temos que nos salvar da doença e curar os doentes, os infectados. Está indo muito bem, as quarentenas estão funcionando, como é recomendada por todas as autoridades sanitárias do mundo, né, do Brasil, dos estados, dos municípios. Aqueles que têm que trabalhar, nós já temos suporte no sistema único de saúde, uma parte grande da rede privada, para atender os pacientes. Segundo, é a recuperação emergencial da economia. Está sendo feita pelo governo, já atendeu 50 milhões de pessoas, com pagamento de auxílio pandemia de R$600. Nós temos 14 milhões de empregados. Temos ali 18 milhões de famílias, né, no Bolsa Família. Então, nós estamos pagando muito mais do que o número de desempregados e número somado ao número de famílias que depende do programa social do governo Bolsa Família. Então, está indo bem. A parte de ajuda às empresas, microempresas, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, está demorando para chegar, mas vai chegar, já tem previsão, já tem um bom plano. E resolvido, encaminhado essas duas, terminada a pandemia e esse dinheiro do governo para ajuda emergencial, vem o plano maior, que é a recuperação completa. Dentro desse momento entra a reforma tributária e tem ambiente, porque a necessidade que obriga. O que é a necessidade? Só haverá a possibilidade de tirar o Brasil do buraco econômico que se encontra, do desemprego crônico que nós estamos vivendo e crescente, do subemprego, da pobreza e da miséria, implantando um bom sistema tributário clássico, já testado em 175 países do mundo. Ele é um modelo tributário vencedor no mundo. E o nosso é o pior sistema tributário do mundo. Já foi medido pelo Banco Mundial em 190 países, e o Brasil é o 184º pior sistema do mundo. Então, essa compreensão é fácil para dizer que a primeira grande medida do segundo semestre é a aprovação da reforma tributária. Muito bem, eu gostaria de agradecer a participação do professor economista e ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli. Eu sou Cláudio Milan, profissional do jornalismo da Novo Meio. Você ouviu o podcast Alguma Pergunta? A sua dúvida investigada, analisada, pesquisada sob o olhar jornalístico e científico dos profissionais da Novo Meio. Ouça também os podcasts Mercado Agora, Pensando Bem, Voz do Mercado, Novo Hoje e Jornalismo de Verdade. Esse podcast é um oferecimento de Cadê Peça, sua plataforma online de compras de autopeças. Acesse cadeapeça.com.br e faça o seu cadastro.